Depois de nos adaptarmos à vida livre dos espaços, quando o ser não se encontra debaixo de paixões absorventes e a sua consciência se despovoa das lembranças penosas, compreende-se quão sublimes são os atributos das almas, ornamentos luminosos do incomparável dom divino da inteligência. Uma das faculdades acerca da qual ouvia maravilhosas dissertações era a que fornecia ao espírito o poder de penetrar o passado longínquo, não para se examinar individualmente, mas para o estudo de épocas, de costumes, de civilizações, de raças, lendo a história viva da evolução humana. Eu ainda não me aventurava nesse terreno para o qual me julgava balda de forças. Todavia, alguns estudiosos sentiam com tamanha intensidade a sede de auscultar o pretérito da humanidade que solicitavam o auxílio de mestres aptos a coadjuvá-los para isso. Organizavam-se então reuniões no ambiente em que me encontrava, onde vários mentores espirituais operavam como se fossem êmulos de Mesmer em experiências magnéticas. Os espíritos desejosos de relação com o passado entregavam-se passivamente como sujeitos nesses estudos, com a diferença de que não perdiam a consciência do seu eu, conservando-se atentos a todo o ensinamento. Esses estudos não eram, pois, completamente análogos aos vossos. Representavam somente o esforço de uns para que se despertasse com mais rapidez a consciência espiritual em toda a grandeza do seu poder vibratório. Sabendo, contudo, que com a ajuda do recolhimento em preces constantes, cada um de per si, paulatinamente, poderia fazer as suas investigações, esperei pacientemente a minha vez. A princípio, quando me entregava a esses exercícios, parecia-me adquirir um segundo estado mental em que os meus pensamentos eram coisas movimentadas, ativas e palpáveis. Nada havia neles de abstrato ou de imaginário, caracterizando-se todos os elementos por traços especiais. Até hoje não sei se os quadros por mim lobrigados eram um retrospecto de minha alma às suas próprias existências passadas, ou se fui observadora de paisagens fotografadas para sempre nos raios da luz que nos circundavam em toda parte. Vi primeiramente os quadros atinentes ao passado local da cidade em que nascera, os quais são em demasia sem relevo para que a eles me refira. A minha visão, porém, foi ampliando-se, estendendo-se no espaço e no tempo com relação à existência da pátria. Contemplei emocionada, em razão do fenômeno que se operava, os seus grandes acontecimentos históricos, como revoluções intestinais, lutas com o estrangeiro, fatos políticos e sociais. Vi o desenrolar de muitas cenas onde se irradiam efeitos benéficos ou nefastos para todo o país. Porém, a tudo assisti admirada de não ver as solenidades e pompas de que se faz a história acompanhar nos seus erros descritivos. Em quase nenhuma das personalidades que se me deparavam aos olhos, via a auréola de glória que a posteridade lhes havia dado. Ao contrário, pude constatar que inúmeros daqueles que são venerados pelos homens com o incenso de um falso patriotismo não passavam de míseras almas fracassadas em seus bons propósitos, conservando-se além dos véus físicos, famintas de luz e de paz. O que mais me comoveu nos quadros animados que eu via da existência coletiva da nacionalidade foram os rasgos de heroísmo, os romances de miséria e dor, as páginas sangrentas da escravidão do Brasil. Vi seres crucificados em suplícios dantescos, perseguidos por dores lancinantes, infligidas por senhores desalmados e cruéis. Mas pude saber também que naquelas vestes de infortúnio e padecimentos se ocultavam antigos dominadores e verdugos da humanidade em eras de antanho, os quais resgatavam penosamente as dívidas de outrora. Poderosos e déspotas romanos, inquisidores da igreja,
algozes da coletividade. Inúmeros tiranos de todas as épocas buscaram a purificação pelos trabalhos do cativeiro, dominando climas bravos, devassando florestas inóspitas e afrontando vexames na procura de sua redenção moral. Minha visão estendia-se mais e mais, e vi o solo brasileiro habitado pelos aborígenes, admirando as suas bizarras manifestações de crença, sua maneira especialíssima de viver. Vi a chegada dos primeiros colonizadores e a luta que se travou entre eles e os naturais. Auscultando os pretéritos longínquos, tenho pessoalmente razão para acreditar que o continente americano nada tinha de novo, e que foi das suas grandiosas extensões que saíram aos magotes os emigrantes para a criação dos surtos civilizadores de outras terras. Era para mim, portanto, um mundo novo de sensações poder regredir ao passado, sentir a ansiedade dos agrupamentos coletivos e vibrar com a sua vida intensa. Certa ocasião eu quis experimentar se não poderia haver algo fora dos assuntos relacionados com o recanto do mundo em que vivera. E tomei para isto um antigo documento guardado por egiptólogos com atenção e carinho. Tratava-se de um papiro que trazia uma inscrição hieroglífica, da qual não pude saber de relance a expressão textual. Todavia, revirando-o nas mãos, senti alguma coisa de extraordinário. Entrei em relação com o estado vibratório do seu antigo possuidor quando ali grafava o complicado texto, e soube logo que se tratava de uma fervorosa invocação a Horus, formulada por um sacerdote tebano em momento de angustiosa expectativa. O que senti então foi algo comparável ao que experimentam todos quantos possuem o dom da psicometria. Relacionei-me com a existência do sacerdote em apreço e senti as suas impressões no instante em que formulava sua rogativa. Vi ao meu lado a grande pirâmide e não muito longe divisei o vulto da esfinge gigantesca no deserto de areia. Porém não trazia em si o vestígio do tempo e das tempestades. Sobressaía do seu aspecto imponente, grandioso, o esplendor das eras faraônicas. Lobriguei no corpo majestoso da pirâmide uma porta lateral, onde penetrei acompanhando aquele sábio egípcio em suas meditações profundas. Atravessei corredores sinuosos e câmaras escuras repletas de ar sombrio, como se fossem povoadas de espectros ameaçadores. Chegada a certa altura, desci por caminhos tenebrosos onde haviam os maiores perigos para uma alma encarnada. Símbolos terríveis se apresentavam àquele iniciado, e admirei a coragem desse homem de nervos férreos que não temia a sombra, a ameaça e a morte. Através de peripécias inenarráveis, chegamos a um templo subterrâneo de irregulares proporções, entre cujas paredes se abrigavam muitos homens silenciosos, bizarramente trajados. Eu vi, porém, junto deles muitos seres espirituais, e dentre os presentes destacava-se a figura majestosa e complacente de um velho, que certamente era o supremo hierofante ou grande sacerdote da comunidade. Vi-o estender os braços horizontalmente, pronunciando palavras no idioma para mim ininteligível, mas das quais pude alcançar a essência, penetrando-lhe o pensamento. Assisti a cerimônias extravagantes e esquisitas, regressando depois de terminadas pelos mesmos caminhos a que me referi. Aquele iniciado, ao grafar as ideias no papiro, experimentava a lembrança dos seus venerandos mestres. As vibrações da sua mente haviam impregnado aquele objeto e sua prece estava ali patente e imortal. Concluída a minha experiência, ouvi a voz do meu guia a exclamar:
Considera, minha filha, como todas as coisas têm a sua história. A vida é o eterno fenômeno dos jogos vibratórios, e o tempo virá em que as almas na Terra compreenderão o papel do espírito na sua esfera infinita de influenciação. E nessa nova era, os homens verão mais além e hão de construir com seus conhecimentos a felicidade eterna. Pareceu-me que eu havia concluído um curso de preparação na vida errática, porque naquele dia fui levada por amorosos e devotados guias a um local maravilhoso pela sua amplitude e beleza. Tratava-se de uma esfera fluídica, comparando-se às matérias delicadas de sua constituição com os elementos grosseiros característicos da Terra. Uma vasta superfície como um campo divino tínhamos sob os nossos olhos. A claridade que se espalhava iluminando era abundante, mas não ofuscava, de forma que sobre as nossas frontes víamos o zimbório celeste recamado de estrelas tremeluzindo. O que mais me impressionava, porém, eram as flores estranhas de bizarros contornos que espargiam no ambiente um capitoso aroma. Parecia que nos achávamos num templo maravilhoso do infinito, sem limites nos portentos de sua grandeza. Elementos de vida penetravam profundamente em nosso ser, enchendo-nos de uma deliciosa sensação de bem-estar agradabilíssimo. Verdadeira multidão de almas ali se conservava, quando numa graciosa elevação da substância que constituía a superfície desse orbe, como se fosse um cômoro de névoas opalinas, materializou-se um dos mais lúcidos mensageiros do Senhor que já me foi dado ouvir na existência do além-túmulo. Uma túnica delicada e leve, à maneira romana, caía-lhe dos ombros, mas o que sobremaneira nos encantava era o extraordinário poder atrativo que se irradiava de toda a sua personalidade. As suas palavras derramavam-se nas nossas almas como bálsamos deliciosos, tal a profundeza do seu ensinamento, aliada à mais encantadora magia. Não me é possível reproduzir com fidelidade absoluta tudo quanto escapou dos seus lábios. Apenas nas minhas expressões grosseiras posso sintetizar a moral da sua inesquecível preleção. Irmãos, iniciou ele, em vossas experiências nos planos da erraticidade, compreendestes como são fugazes as ilusões do mundo físico. Felizmente já vos despojastes do corpo de impressões materiais que conserváveis dentro das lembranças nocivas daquilo que em maior parte constituía o lado prejudicial da vossa existência passada. Repousastes no fim de labutas insanas e penosos trabalhos, reconstituindo o vosso organismo espiritual combalido nas lutas. Agora faz-se preciso que vos reergais para as tarefas dignificadoras. Na face longínqua da terra estão ainda sonhando e padecendo aqueles que amastes. Na superfície desse orbe distante lutam os homens obcecados pelo orgulho e pela impenitência. Lá todo um campo ilimitado de trabalho se desdobra às vossas vistas. Guerras destruidoras, sentimentos aviltantes, corações aflitos, coletividades sofredoras trabalhadas pelas mais duras privações, leis absurdas, ignorância, martírio, insânias. Tudo se confunde esperando a luz espiritual. Os homens têm lutado por muitos séculos procurando a verdade onde ela não pode se encontrar. Um dia lhes foi dado contemplar a face luminosa do divino plenipotenciário. Houve regeneração parcial dos abusos que se perpetravam e observou-se grande argumento da civilização.
As criaturas humanas, porém, esqueceram muito depressa o sublime enviado. Os abusos de toda espécie reapareceram. A verdade foi obscurecida e o erro se restabeleceu no mundo. Os homens, no seu afã de saber, criaram então as filosofias e as ciências, as quais, contudo, não podem ir além da matéria em sua expressão mais grosseira. No orbe terreno, pois, verifica-se atualmente o eclipse das luzes espirituais. Cabe-nos operar um movimento grandioso de restauração das crenças puras. Voltemo-nos para o solo ingrato daquele mundo de experiências e provas, onde o pão que nutre o corpo se mistura com os prantos amargosos das almas. Trabalhemos. Levantemos as criaturas humanas da sua inércia moral. Verifiquemos a nossa ação sob as vistas amoráveis daquele que é o caminho, a verdade e a vida. Nesse momento houve naquela maravilhosa preleção estranho estacato. Um relâmpago indescritível, esplêndido na sua beleza e silencioso, iluminou as profundezas do ilimitado. Eu não saberia contar o que se passou então. Um sentimento intraduzível de êxtase e veneração se apoderou de nossas almas, fazendo-nos curvar, cheios de compunção e de lágrimas. Todos os espíritos que ali se confraternizavam sentiram, como eu nessa hora, uma energia nova, e sem saber relatar o que se passara, adquirimos uma força que não possuíamos, uma estranha iluminação, fazendo-nos volver à superfície da terra, para a qual trazemos a missão consoladora. E desde esse instante, integramos as fileiras dos que pugnam pelo aparecimento de uma nova era para a humanidade, elaborando ao lado de todos quantos se experimentam sob o aguilhão da carne, esclarecendo-os e confortando-os de forma indireta, sem que sintam de maneira tangível a influência de nossa ação. Nós queremos dizer a todos os homens como nos foi dito naquele inenarrável momento: sigamos a Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E que o celeste enviado, na sua infinita misericórdia, faça cair em todos os corações a luz maravilhosa do divino relâmpago do seu amor.